Amém, irmãos, estamos hoje no último dia da primeira semana do alimento, a hora da mudança. O capítulo de hoje é a verdade absoluta do universo. E ao longo da semana estudamos, que a verdade é o Senhor, é o próprio Deus. E o irmão vai trazer, um texto de 2 Coríntios 4:2. E ele começa falando que da nossa atitude para com a verdade. E o texto vai falar: pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, o irmão ele traz esse texto, para ressaltar a ideia que a pregação do evangelho ela deve se basear apenas na simplicidade da pregação da palavra, O evangelho como ele de maneira simples, sem tentar trazer argumentos, sem tentar trazer meios de convencer os homens sobre quem é Deus ou sobre a mensagem profética, apenas com a palavra, apenas com a mensagem simples que o evangelho tem a nos trazer. E esse é o nosso compromisso com a verdade, esse é o nosso compromisso com a pregação do evangelho, não tentar trazer argumentos, não tentar trazer meios astuciosos, como o texto vai dizer, para convencer as pessoas, mas deixar que a própria palavra, o próprio evangelho, a própria mensagem profética leve as pessoas à verdade, a própria verdade simples, leve as pessoas a reconhecerem o evangelho e ao Senhor. E aí o irmão ele vai trazer depois em Tiago 1:18, que é a palavra, que é a verdade, ela possui essa capacidade reprodutora, que vai dizer que Deus nos gerou por meio da palavra da verdade, e essa palavra tem a palavra de conhecimento, ela não deve ser uma palavra de regimentos doutrinários ou apenas de conhecimento, mas ela tem a função de ser palavras vivas no nosso viver diário, palavra viva e de verdade na nossa conduta, e que isso seja transmitido para que as pessoas possam enxergar a verdade e não simplesmente uma doutrina ou simplesmente mais conhecimento e mais meios de trazer conteúdo que não seja a simplicidade do evangelho em si. E aí o irmão ele vai trazer o texto de Efésios 4:24, que vai dizer: e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Isso significa que a verdade, que nós nos revistamos do novo homem, que na pessoa de Jesus Cristo, ele nos deixou o caminho, nos deixou o exemplo, e isso vai ser plenamente satisfeito em nossos corpos no reino vindouro. Só que nós, pela verdade, já começamos a experienciar a justiça e a santidade, de Deus por meio da verdade. Então a verdade de Cristo, a verdade que a palavra nos dá e nos fornece diariamente, é o que nos possibilita a vivermos em santidade e em justiça, em retidão em nossos caminhos. E aí o outro texto que o irmão vai trazer é para nós não discutirmos, mas vivermos na verdade. Em Efésios 1:13 vai dizer: ao recebermos a palavra da verdade, não podemos tomá-la como uma ideologia, mas devemos crer nela, pois uma ferramenta para nos levar à salvação. Então a verdade ela não é uma maneira de se pensar, uma maneira de ideias, não é uma ideologia, mas é uma ferramenta pela qual o Senhor nos deixou e nos deixa, para que nós possamos alcançar a salvação, que é por meio dela. E aí Paulo vai dizer em 1 Timóteo, Paulo disse a Timóteo, no caso, em 2 Timóteo, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conheceres plenamente a verdade. 2 Timóteo 2:23-25, que vai entrar com o começo da mensagem de hoje, do compromisso que nós temos com a verdade, que é de levarmos as pessoas a conhecer a Deus, levar as pessoas ao arrependimento e
poderem se aproximar mais de Deus, porque esse é o intuito da mensagem, esse é o intuito do Evangelho e da verdade de Cristo, né? E que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados, entender a situação que elas estão, né? E possam chegar à verdade e virem a estar mais próximas de Deus. E esse foi o alimento diário, finalizando a semana. Que os irmãos tenham um bom cear e louvado seja o nome do Senhor. E Jesus é o Senhor. Amém.